Ora viva, bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, o programa de economia da Renascença. Estamos a poucos dias da greve geral e já nada deverá travar o protesto. As negociações entre a UGT e o Governo sobre as alterações à lei laboral só deverão retomar após 11 de dezembro. Para falar sobre as propostas do Governo, já recebemos aqui no Dúvidas Públicas a Ministra do Trabalho, a UGT, a CGTP e a CIP, a Confederação Patronal com mais peso no país. Hoje queremos saber o que pensam as empresas mais pequenas, que representam mais de 90% do tecido empresarial nacional. Para isso temos em estúdio o Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco. Diplomado em Design de Interiores e Equipamento Geral, tem um passado ligado à cultura e ao associativismo. Gosta de cozinhar e de estar com os amigos, poucos, mas bons, segundo o próprio. Aos 67 anos, Jorge Pisco já vai no segundo mandato, à frente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. A moderar esta entrevista está a Susana Madureira Martins. E também Sandra Afonso, bem-vindo a este Dúvidas Públicas. As alterações à lei laboral que estão em discussão respondem aos problemas das micro e pequenos empresários? Olá, boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. Não nos parece que seja essa a principal preocupação das micro, pequenas e médias empresas. Como referiu, ou seja, as micro, pequenas e médias empresas não são 99%, são 99,9% do tecido económico nacional e no atual contexto não é o Código Laboral permite resolver os atuais contratos de trabalho e não é essa a situação que nos preocupa neste momento, como nós temos dito, ou seja, não é necessário apertarmos o garrote a quem dá o contributo decisivo para a criação da riqueza e da economia nacional para estarmos neste momento a discutir aquilo que tem sido o prato forte, se quer assim dizer, por parte do Governo nestes últimos tempos, e para nós não é essa a preocupação que temos. Temos outras preocupações muito mais importantes do que estarmos a discutir o pacote laboral, porque na realidade as micro e pequenas empresas têm outras preocupações muito mais latentes do que essas. Já vamos a falar dessas preocupações, mas de uma forma geral, esta greve geral justifica-se ou é inoportuna, como diz o Governo e a Ministra do Trabalho? Sabe, eu já afirmei isto e houve quem depois me questionasse sobre se a afirmação que eu tinha dito se seria ou não correta da parte dos empresários, mas não tenho dúvidas que quando os trabalhadores avançaram, e neste caso as duas centrais sindicais avançaram, as duas confederações sindicais avançaram para a convocação da greve, nada me admira, porque a razão de ser tem a ver com, e são as razões que apontadas por parte da CGTP e da UGT, não houve um diálogo consentâneo por parte do Governo com estas duas centrais sindicais. E daí que me parece, porque eu refiro-me, no caso concreto, à CPPME, ou seja, nós até hoje estamos a aguardar que da parte do Governo houvesse diálogo connosco relativamente a esta situação. Portanto, fala-se tanto em diálogo, mas na realidade o diálogo fica sempre à porta. Já pediram audiência ao Governo? Nós tivemos audiência com o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, tivemos a ocasião de falar sobre este tema, tivemos a ocasião também que nos enviasse a versão que existia na altura. A inicial, a proposta. Já era uma segunda, ao que parece já haveria uma segunda versão, já é capaz de haver já outras versões, mas na realidade nunca houve da parte do Governo uma preocupação em ter uma reunião concreta connosco, sentarmos à mesa e dizer: meus senhores, temos aqui esta proposta, digam-nos no concreto. Aquilo que nos foi dito, bem, é público, se quiserem façam-nos chegar as vossas sugestões. Foi isto que nos foi dito, ou seja, não é mais, ou seja, se isto é diálogo, então, meus amigos, ficamos por aqui. Tendo em conta que estamos a falar de empresários, muitos deles empresários deles mesmos, patrões deles mesmos, acha que estes pequenos empresários também se vão juntar à greve? Sabe que a questão que se coloca é que a nós não nos surpreende, e isto ainda ontem, numa reunião que tive do Executivo da Direção da Confederação, não nos admira que muitos dos empresários estejam com essa disponibilidade, porque na realidade, ou seja, um microempresário, e para quem nos ouve, uma microempresa vai até 9 trabalhadores, uma pequena empresa vai de 10 a 49 trabalhadores, ou seja,
conhecem-se todos, ou seja, quer queiramos, quer não, uma microempresa, o empresário, tanto é o próprio trabalhador, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele atende o telefone, ele faz tudo, mais alguma coisa. Mesmo numa pequena empresa, quer queiramos, quer não, apesar daí já pode ter aí mais alguns recursos, recursos humanos, logísticos, etc. Mas, na realidade, conhecem-se todos no seu dia-a-dia. E também eles gostariam de ter aqui uma palavra e poder, muito provavelmente, muitos poderão ter, se calhar, estar disponíveis para avançar para uma situação destas. Não estou em dúvida de que essa situação possa vir a acontecer, porque, na realidade, as dificuldades que as micro e pequenas empresas atravessam são enormes, contrariamente àquilo que é propagandeado diariamente com as benfeitorias e as mil maravilhas que existem e que o Governo nos anuncia, mas depois nós que estamos cá no terreno e que no dia-a-dia contactamos com as empresas, essa situação não se verifica. Diria que é um pacote laboral que é vantajoso, mas para as grandes empresas. Não sei se vamos lá ver. Nós só ouvimos os grandes grupos económicos a defenderem o pacote laboral. Essa é que é a realidade, ou seja, nós só assistimos aos grandes grupos económicos a serem eles os grandes propagandistas dos benefícios deste pacote laboral. Não ouvimos mais ninguém a ter essa defesa, por isso. É desenhado à medida? É capaz de ser. Ou seja, é capaz de estar feito, costuma-se dizer, foram ao alfaiate fazer o fatinho à medida daquilo que pretendem. Chegaram a ser convidados a entregar propostas para este pacote? Não, a sugestão que o Sr. Secretário de Estado diz o documento é público, se quiserem façam-nos chegar as sugestões que entenderem. A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas não tem assento na concertação social? Não temos assento, vamos lá ver, temos aqui dois planos. Há o Conselho Permanente, do qual fazem parte o Governo, e as duas confederações sindicais e as 4 confederações empresariais, e depois existe um outro organismo que é o plenário, o primeiro organismo, esse faz parte, do ponto de vista legislativo, está assim definido, ou seja, só será alterado a sua composição das 2 confederações sindicais e as 4 confederações empresariais por decreto da Assembleia da República, mas depois existe o plenário, que é constituído por confederações empresariais, sindicais, setores sociais, e que é eleito cada vez que há eleições para a Assembleia da República. Ou seja, sempre que há um ciclo legislativo, existe eleições para esse plenário. Neste momento ainda falta fazer essa eleição? Não, neste momento é assim, neste momento está em vigor o plenário que foi eleito o ano passado, no anterior legislatura, ou seja, já decorreram 6 meses, se a memória não me traiçoa, e já devia ter sido anunciada a nova candidatura. E pretendem concorrer, mais uma vez? Nós, assim, ao longo dos 40 anos da Confederação, temos sempre concorrido. Já agora, este pormenor, que é assim, há 8 lugares para as confederações empresariais, e nós concorremos sempre, e somos sempre preteridos, porque as 4 confederações que fazem parte do Conselho Permanente recusam que existam no plenário outras confederações para além delas. Ou seja, as 4 confederações, a CAP, a CIP, a CCP e a Confederação do Turismo, bloqueiam que existam outras confederações. Ou seja, a CPPME concorre e outras confederações têm concorrido, e quando chegamos à hora de discussão são admitidas, porque somos admitidos no concurso. Mas agora qual é a justificação para não dizem serem que não, eleitos? porque são eles que, de acordo com a discussão que tem existido nessas reuniões, nós representamos a maioria, como está, nós ficamos com os 8 lugares e é assim que está. E o presidente do Conselho Económico e Social apresenta a proposta, não há maioria porque tem que ser por consenso, como não há consenso, leva a reunião ao plenário e as coisas resolvem-se desta forma. Neste momento, dizer-vos que nós temos 2 processos em Tribunal Administrativo relativamente a 2 anteriores candidaturas que estão a decorrer, ou seja, isto já lá vão quase 8 anos com estas 2 situações e que não se resolve. Isto nós já recorremos, já a Assembleia da República, o Sr. Presidente da República já tem tido intervenções públicas em que considera que não pode haver
haver confederações de primeira e de segunda nesta situação, nomeadamente num jantar, quando nos foi atribuída. Não há um problema de constitucionalidade também, não ouvi? É muito provável que haja, e consideramos que sim, nós temos defendido, ou seja, o Sr. Presidente da República, quando nos atribuiu a ordem de mérito à CPPME, referia que não pode haver confederações de primeira e de segunda. Esta é uma situação que não se compreende daquilo que se vem a verificar ao longo destes últimos anos. O que é que gostava de ver alterado no Código de Trabalho? O que existe, não é? Que já foi sendo alterado. Não parece que haja necessidade. Não há necessidade não parece de alterar que haja, nada. Não parece que haja, ou seja, o que eu acho que tem que haver alteração é a necessidade do Governo criar condições, das melhores condições para as empresas trabalharem. Isso é que tem que existir. Ou seja, o atual Código de Trabalho há anos já sofreram alterações, está adequado, pode perfeitamente, as empresas estão em condições de poderem elaborar com aquilo que existe em cima da mesa. Temos é que criar condições para que as condições no que diz respeito às taxas, ou tudo aquilo, às despesas de contexto, tudo aquilo que é o custo de contexto que as empresas têm, as taxas os valores dos custos dos combustíveis, das rendas, dos alugueres, tudo isso é que nos preocupa a nós, empresas, porque essas são aquilo que é o dia-a-dia das empresas, e essa é que é a situação. Eu não queria saltar ainda o Código de Trabalho, não há aqui medidas que podem beneficiar ou prejudicar as pequenas e médias empresas e as micro? Eu acho que não, porque na realidade, vamos lá ver, podemos agarrar, não é a necessidade, se formos agarrar em um ou dois aspectos, por exemplo, falou-se muito na questão das horas de amamentação e tudo isso. Se calhar podemos agarrar nessa situação e dizer assim, então, mas se calhar, então, em vez de ser a entidade patronal a ter que ser o empresário a ter que suportar o custo do pagamento das horas de amamentação, deveria ser a Segurança Social, para a qual a empresa já paga 35%. Se calhar essa era uma situação que deveria ser revertida, mas essa é uma situação que não é necessário estarmos a alterar sem medidas daquelas que estão neste momento no Código que estão em cima da mesa, ou outras. Há aqui todo um conjunto de situações que para nós não é essa a nossa preocupação, como vos disse, não temos isso para nós, e se auscultar a maior parte, se fizermos um inquérito porta a porta nas empresas, nada disto não diz a ninguém, a maior parte, ou se não, aos tais 99,9% dos empresários, o Código Laboral não lhes diz absolutamente nada. Mas diz sim a estes grandes grupos económicos que pretende sim esmagar e pretende ter aqui um papel diferenciador relativamente àquilo que é... Flexibilidade dos despedimentos, outsourcing imediato, recurso ao outsourcing imediato... Pois é, mas é que o problema que nós temos é que falamos tanto, mas temos problemas de mão de obra, e andamos aqui num problema de como é que encontramos, seja em diversos setores. Né? E falamos muito na flexibilização da mão de obra, mas depois falamos bem, não encontramos, temos trabalhadores, como é que resolvemos a situação? Então, aqui temos dois pesos, duas medidas, não é? Então vamos a essas questões que reivindica. Falou dos custos de contexto. Isto é uma questão muito antiga que já se arrasta há bastante tempo. Agora, com o Ministério da Reforma do Trabalho, não tem a expectativa de que acelere esta questão? Sabe que a redução da carga fiscal existe medidas concretas, e nós temos, no documento que entregamos ao Governo, nós temos tido ao longo destes anos todos, de 40 anos, a Confederação fez este ano 40 anos, temos sistematicamente apresentado ao Governo, todos os anos, quando a discussão dos orçamentos de Estado, mas nestas últimas legislaturas temos elaborado um conjunto de documentos e que este ano, quando do início desta legislatura, um documento com 47 medidas que foi elaborado com base numa discussão profunda, não só a nível dos associados da Confederação, mas que extravasou as associações que fazem parte da Confederação. Foi um debate muito alargado a nível nacional, com outras associações que, não sendo associadas da Confederação, deram o seu contributo para estas 47 medidas que vão desde o investimento de fundos comunitários, finanças e tributação, formação, investimento, tudo isso que... Estas 47 medidas foram entregues antes da aprovação do orçamento. O orçamento já está aprovado, viram refletido no orçamento? Zero. Alguma destas? Nós tivemos reuniões com o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que nos recebeu e que teve a ocasião de
de acolher as propostas e de nos dizer que o documento que lhe estávamos a entregar, a maioria das propostas, excetuando aquelas que diziam respeito ao ponto de vista fiscal, que a maioria delas faziam parte do programa do Governo. E nós também tivemos a ocasião de dizer que, na realidade, estas propostas vinham a sendo discutidas já em anteriores legislaturas com os diversos partidos que tenham constituído a Assembleia da República e que já em anteriores legislaturas o próprio partido que hoje está no Governo nos vinha a dizer que se estivesse no Governo estaria de acordo com elas, e nós aquilo que dissemos é que então agora estariam na altura de poder-as aprovar. A mesma coisa relativamente aos anteriores, ao Partido Socialista e outros que estiveram na oposição, que tinham condições, só não colocavam porque o Partido Socialista anteriormente tinha tido maioria absoluta, agora está na oposição, mas tinham tido condições para as aprovar. Porque assim, destas 47 medidas que nós apresentamos, a sua generalidade, a maioria delas, são propostas que não têm custos para o erário público. Ou seja, nem as medidas fiscais? As medidas fiscais, vamos lá ver, impostos reduz a receita. Eu disse que a maioria delas não tem custos para o erário, excetuando as questões da redução do IVA, aqui outra coisa. Mas, a eliminação da tributação autónoma. Mas, por exemplo, a disponibilização da certidão permanente do registro comercial não é um custo e é uma questão que, cada vez que nós... É uma situação que nós estamos a suscitar que haja necessidade de que não haja sistematicamente tenhamos a estar a pedir. A desburocratização não é uma medida que tenha que ser, que tenha custos. Há todo um conjunto de medidas que nós temos solicitado que a serem aplicadas e com as quais o Governo e que as secretarias, o Governo, os diversos ministérios, seja do trabalho, seja da digitalização, seja das finanças, até vão estando de acordo, mas que estamos de acordo nas reuniões, sim, mas depois, no concreto, as Quer coisas dizer não avançam. Que nas reuniões o Governo até mostra a abertura... Costumam dizer mas depois assim, no papel... então, mas as reuniões correram bem. Eu costumo dizer, as reuniões correm sempre muito bem. O problema é depois, na prática. Resultados. Precisamos é de resultados práticos, não é? Ou seja, nós precisamos é ter resultados práticos, porque na realidade há situações em que a aplicação prática, nós temos necessidade de ter na prática um desagravamento daquilo que é o dia-a-dia das empresas. Disse nas reuniões sim. Isso quer dizer que as alterações fiscais também têm o consentimento, também têm luz verde nessas reuniões? Não, o IVA não teve. O seu ministro disse-nos logo que não. IVA não, senhora. Nem para agora, nem para depois. Não, porque era assim. Isso aí também conhecem, tão bem como eu, todos conhecemos que a política deste governo era o IRC e o IRS, e daí não saíam. Pronto, mas essa é uma questão que estávamos. Mas pronto, mas há outras que... Cederam ao IVA da construção? Está bem, mas nós também tínhamos essa proposta, mas cederam, é preciso ver, é assim... Até o lavado dos cestos é vindima, como eu costumo dizer, e diz o ditado. Aguardemos para ver depois como é que a lei vai e como é que isso vai funcionar essa Acredita essa que não vai tão longe? Não ou sei. Está desconfiado que não vai tão longe como espera? É assim, a minha desconfiança vem dos anos de experiência, porque assim, é tudo muito bonito quando se diz, mas depois quando é preciso ver no concreto como está. Eu digo-vos porque assim nós temos a questão do IVA, por exemplo, das bebidas já foi aprovado em sede da Assembleia da República e ainda não está aplicada, e já tem há muitos anos que isto está aprovado em Assembleia da República e não está aplicada. Por isso há coisas que é preciso darmos tempo ao tempo e ver como é que as coisas acontecem, porque na realidade uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz e as coisas têm que ter. Deixe-me andar um bocadinho para trás, porque há bocado não aproveitei a sua deixa sobre o acesso ao financiamento e a mão de obra, que são bloqueios para as micro, pequenas e médias empresas. Vamos lá ver. O financiamento é assim, se formos a ver, uma micro ou pequena empresa tem sempre grandes dificuldades na questão dos financiamentos. Ou seja, em todos estes projetos, seja do 2020, agora do 2030, do PRR, as microempresas quase nunca conseguem ter acesso a esses financiamentos. E diz-me assim, mas não é isso que dizem as estatísticas, não é isso que o Governo anuncia? Pois não. Até há microempresas que têm esses apoios. É verdade. Mas são a exceção, segundo a... Não, é a exceção porque é assim. As grandes empresas, ou as médias... Porque nós precisamos dizer assim, no nosso tecido económico, uma média empresa tem mais do que 250 trabalhadores. E nós, em Portugal, uma média empresa já é uma empresa com algum volume.
podem, têm gabinetes, têm os seus, do ponto de vista jurídico, têm do ponto de vista da contabilidade, é muito fácil. Têm condições para criar os tais empresas satélite, uma microempresa, que o seu gabinete de estudos prepara-lhe a sua candidatura toda e a empresa A, B, C apresenta a sua candidatura. Muito simples. Mas, na realidade, ela não é uma microempresa como natural. E então, aí vem. Ou seja, não é por acaso que há a grande discussão a nível de Europa de poder as médias empresas a quererem alterar o rácio do volume de negócios e também da definição de micro, pequenas e médias empresas para poderem beneficiar dessas alterações. Agora, com a reestruturação do PRR, parte do financiamento passou para o Banco de Fomento e está outra vez disponível às empresas. Acha que esta é uma nova oportunidade para as micro, pequenas e médias empresas ou vai passar-lhes ao lado outra vez? Vai continuar a passar ao lado. Ou seja, nós tivemos uma reunião com o Sr. Presidente do Banco de Fomento, foi-nos dado um conjunto de números daquilo que a nível também do Banco de Fomento. É evidente que hoje o Banco de Fomento tem uma outra atividade diferente daquela que estava a ter até aqui, tem hoje uma outra forma de estar, diferente daquela que era a ter, mas tem um propósito, que é um propósito da banca, que visa também uma atividade comercial e de lucro. Ou seja, é uma diferente. Ou seja, porque na realidade é assim, o Banco de Fomento serve para dar aval e crédito à banca comercial. Ou seja, a questão põe-se sempre neste ponto. E daí que as empresas, se eu não tiver, do ponto de vista financeiro, condições para poder ir à banca, não é depois o Banco de Fomento que me dá esse suporte financeiro para... Não é a mim, é a garantia bancária ao banco para que me dê esse aval. Em relação à mão de obra que falta, não é? As alterações à política de imigração respondem às necessidades de trabalhadores estrangeiros nas PME. O país tem soluções para a escassez. Tivemos esse exemplo, ou seja, nós tínhamos reunido com a anterior Ministra do Trabalho, que nos tinha dado nota na altura de que estavam em fase ainda de elaboração de todo aquele... Tinham criado a possibilidade de haver uns adidos, não era esse o nome, mas que era em Marrocos, na uma espécie de embaixadores, consulados para isso. Depois houve alterações, mas é assim, houve assinatura por parte das 4 confederações que teceram loas e maravilhas a tudo isto, e depois quais são os resultados que temos da vinda desses imigrantes para Portugal? Os números que temos são números residuais. E aquilo que vem depois dizem que não havia condições, que não se tinha alojamento. Ou seja, no fim, há aqui, do ponto de vista político e do ponto de vista do folclore, se me permitem a expressão, porque é isso, é tentar vender gato por lebre, porque na realidade fizeram, quando lhes deu jeito fazer... num dia fazer a assinatura de um protocolo e de um acordo que vinham, mas depois as coisas no concreto não servem para nada, do ponto de vista daquilo que é o dia-a-dia da vinda dos imigrantes e daquilo que era para dar resposta à situação do trabalho. Outra medida muito contestada tem sido a retirada dos apoios aos combustíveis através do ISP. Acha que terá impacto nas contas destas pequenas empresas? Claro que tem, ou seja... Tudo o que é os custos de contexto de uma empresa tem impacto extraordinário. Ou seja, os combustíveis, a eletricidade, os seguros, é isso que no dia-a-dia, ou seja, no mês da empresa tem esse impacto fundamental. Ou seja, não é por acaso que quando estamos a falar de combustíveis, mas podemos falar da questão da energia elétrica. São 30% a 40% dos custos de produção de uma empresa. Não é por acaso que as outras confederações também tiveram recentemente uma reunião com os representantes da União Europeia relativamente à descida dos custos. Porque
algum restaurante pode chegar ao final do dia e fechar a porta e desligar o quadro elétrico? Não pode. Não pode. Claro. Ou seja, os frigoríficos, tudo isso. Ou seja, isso custa imenso dinheiro às empresas. E isto é a realidade. Ou seja, é estas as despesas, são estas as preocupações que o empresário tem, não é se tem ou não que alterar o Código Laboral, se voltarmos novamente ao início da nossa conversa. E essa aqui é a questão, ou seja, a preocupação que o empresário do restaurante tem, ou da cafetaria tem, ou da pastelaria, é que hoje faltou-lhe, porque adoeceu a senhora lá da cozinha, o outro trabalhador... Mas está a ver, a gestão de faltas faz parte do Código Laboral. Pois está bem, mas como é que ele resolve a situação? Código Laboral. Pois, mas é que não há Código Laboral que resolva essa situação, porque na realidade ele depois não tem condições para encontrar solução para a senhora que adoeceu, ou que o filho adoeceu, ou que ela entrou... Uma das medidas que o Governo apresenta às empresas, e segundo os trabalhadores é a medida para as empresas e não para os trabalhadores, é o banco de horas individual. Pois é, mas é que assim, eu tenho 5 trabalhadores... Pois é, mas é que assim, eu tenho no meu restaurante... Não tenho restaurante, mas posso lhe dar um exemplo eu tenho de um dos dirigentes da Confederação que tem, e que ele ainda dizia-me há dias, então eu tenho 19 trabalhadores, falta-me 1 ou 2 pessoas, fico completamente não há forma de resolver, porque depois não tem forma de encontrar solução. Ou seja, não há aqui banco de horas, nem há outra forma de encontrar solução para as coisas. Serviços mínimos. Nem há serviços mínimos. Que assim... E este caso eu conheço perfeitamente, porque ele ainda nós fechávamos na altura, tínhamos dias, fazíamos folgas rotativas, então passou a fazer férias, quando fecha para toda a gente, de forma que isto é a única forma de ele poder resolver a situação, porque não há alteração possível. O banco de horas individual só resulta para empresas grandes, é evidente, com muitos trabalhadores. É claro, ou seja, não há aqui passos de mágica para nós querermos, ou seja, numa empresa com 9 trabalhadores fazemos o quê? Com 30, mesmo com 30 ou 40, em pequenas secções, como é que a gente resolve essa situação? Não se resolve, não há aqui, não queiramos tapar o sol com a peneira para não tentar aqui resolver estas questões. As empresas mais pequenas têm sido obrigadas a fechar devido a estes problemas que já apontou, dos custos de contexto, a fatura energética, ou o acesso a financiamento, e há números disso? Pois, vai havendo, e alguns não se conhecem. E pode-nos adiantar? Não posso adiantar muitos, porque também há muitos números que nós procuramos tentar obtê-los e por vezes não os conhecemos. Mas, por exemplo, ainda ontem vinha a público, por exemplo, uma grande empresa no norte do país que recebeu milhões para poder, no ramo do têxtil, não é? E que foi para a insolvência e que atrás disso leva... Outras empresas. Outras. Então, posso dizer, é pública, Paulo Piquet, que é de um grupo de têxtil que leva depois atrás centenas de microempresários que sobrevivem. É disso que vivem. Mas receberam milhões e milhões de euros para... Acha que isto acontece com muita frequência? Se calhar mais do que aquilo que a gente conhece, não é? O problema é que muitas coisas nós não vamos conhecendo porque não vêm a público. Também não há aqui uma questão que é, este financiamento muitas vezes é atribuído a empresas que estão em dificuldade, mas se calhar... Mas não são as pequenas empresas, já não o problema não são os micros, o problema é que não são os... Ou seja, um microempresário, se for lá pedir, não lhes é dado esse apoio. E estes grandes grupos económicos, é-lhes dado milhões para eles tentarem resolver, e essas situações são essas que nós que temos em cima da mesa. Mas a pergunta da Susana era sobre as micro e pequenas e médias empresas. Essas também fecham? Pois, mas é que essas depois são essas tais que atrás das grandes empresas. Essas é a tal situação. É porque podemos dizer assim, então, mas o trabalhador, como é que são os trabalhadores? Está bem, mas é que numa empresa, por exemplo, uma empresa têxtil, a mão de obra pode ser absorvida depois noutras empresas ao lado porque há falta de mão de obra. Ou no ramo do calçado, ou noutro ramo desses ramos. Agora, mas as empresas não têm, vão para a insolvência e têm esse problema para depois e há também uma questão cultural,
que é preciso termos em conta, que é, por vezes, nós não queremos dar a cara porque falhamos, porque isto em lugares, em terras pequenas... São empresas familiares. São empresas familiares, é preciso não esquecer isso. Não é? Essas são a realidade que nós temos. Porque por vezes dizemos que a empresa, pois está bem, mas porquê é que ele falhou? Porquê é que levou a situação? O que é que leva as empresas a terem que... A insolvência é o último recurso, é o que me está a dizer. Tentam sempre até... Tentar, por vezes andam a tentar até à última instância salvar a situação. E acha que o nosso tecido empresarial, os tais 99%, estão preparados para as novas tecnologias, para a introdução da inteligência artificial, para a digitalização? Não estão. E também não se faz, lá está. Temos que dar passos, temos que criar condições para que isso seja um fator de desenvolvimento nas empresas. Porque também dizemos, nós temos feito muito, tem-se feito muito pela digitalização, pelas novas tecnologias, mas assim, há grandes dificuldades em chegar às empresas nesse... Ou seja, nós temos muitos empresários... Mas porquê? Qual é o problema? Lá está. O dia-a-dia do próprio empresário absorve muito trabalho. Não consegue, por vezes, dar... Dou-lhe um exemplo. A gente diz assim, todos nós temos telefones, todos nós temos e-mails hoje. A maior parte, por vezes, não consegue, não tem tempo para ler o e-mail que recebeu. Não lê o e-mail. Por vezes, temos outra coisa, que é, por vezes, falamos para o interior e não temos rede... não temos redes para... Rede móvel. Mas não temos internet. O país já tem 100% de cobertura, acha que... Temos que ir, desculpa. 100% de cobertura. Como diz que disse. Acha que... Pois olha, então eu vinha para aqui, estava a tentar falar com o vice-presidente da Confederação que está em Serpa e foram 3 chamadas que foram abaixo e não conseguimos falar porque não tem rede. Estamos a falar de Serpa e estou a falar com um dos vice-presidentes com o qual eu costumo dizer, para falar com ele, são sempre 3, 4 chamadas por a história da rede. A história da rede que está a 100%, esta é a realidade que nós temos. Não é? Os tais 100% de cobertura. Na prática não é verdade, funciona. Que não funciona. E nós temos reuniões dos órgãos sociais por Zoom e temos por videochamada e a maior parte das vezes lá estão os membros dos órgãos sociais a desaparecer do ecrã porque o sistema, a internet falhou e não há cobertura. E esta é uma das questões que nós também defendemos, porque assim, há necessidade de trabalhar nesse sentido, há necessidade de apostar nas novas tecnologias, há que apostar na formação dos quando fala formação de trabalhadores, não, formação dos empresários nós defendemos também. Precisamos de fazer formação para os empresários. Precisamos de trabalhar nesse sentido para divulgar, de avançar. Um dos objetivos do PRR era justamente a digitalização das empresas, a abertura às novas tecnologias. Acha que falhou no caso das PMEs? Eu não sei se falhou. Nós temos é que tentar... Mas esses fundos não chegaram? Não chegam. Nós temos que ir fazendo... Vamos lá ver. Eu acho que nós temos sempre uma grande dificuldade, é que há esses fundos e a certa altura dizemos isto já está tudo previsto. Está tudo previsto, está tudo muito bem. E a certa altura nós olhamos e cá por baixo as coisas ainda não... Ou seja, nós ainda não subimos o primeiro degrau e já estamos a dizer que está tudo bem no primeiro andar. Mas ainda estamos, se calhar, na cave. Né? E este é que é o grande problema que temos. Então, eu faço-lhe a pergunta de outra forma. O que é que falta para o dinheiro chegar ao primeiro degrau, para essas empresas que estão no primeiro degrau? Vamos a um exemplo concreto. Neste momento foi criado o Ministério da Digitalização. Reforma de Estado. Da Reforma de Estado. Nós já tivemos reunião, porque temos um ponto na nossa proposta, na estratégia de posicionamento, que diz a criação de um gabinete de acompanhamento das micro e pequenas empresas que permita a informação célere sobre incentivos públicos, assim como a desburocratização e a simplificação dos serviços da administração pública. Pronto. Este é um ponto que tem vindo há anos que nós colocamos isto e que defendemos que deve de existir este gabinete existente. Existem mais de 300 municípios a nível nacional e achamos que isto deveria de existir porque a maior parte dos municípios hoje tem os gabinetes de apoio ao empresário, tem os gabinetes XPTO, deixem passar a expressão, que dá para tudo e mais o que nós quisermos.
E nós achamos que isto poderia ser a forma de, criando e ultrapassando os quintais que existem a nível dos diversos ministérios, utilizando as próprias autarquias, podermos criar esses gabinetes que permitissem aos empresários chegar a essa autarquia e poder ter acesso junto do funcionário que lá estivesse e colocar a sua dúvida sobre as questões, fosse da segurança social, fosse da autoridade tributária, fosse do que quer que fosse, mesmo da questão local da autarquia. E já colocámos isto, e na reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, por exemplo, da simplificação, que já neste mandato, esta situação foi compreendida por ele, porque na realidade o Governo está neste momento com o balcão do empresário, suponho que é assim que se está a chamar, mas que era uma coisa muito no digital. Ou seja, o que nós dizemos é, sim senhora, que haja no digital, mas que haja também no presencial. Porque, na realidade, é preciso nem todos os empresários... um balcão físico. Ou seja, é uma situação em que eu possa chegar e que vos coloque assim a dúvida, em pessoa, sim. Mas que diz, olha, eu não sei, mas deixe-me o seu contacto, venha cá daqui a 2 dias, porque o meu interlocutor tem o contacto possível a dar-me essa resposta. E houve disponibilidade para esse balcão? Estamos a fazer esse caminho. Eu faço esta pergunta porque a tendência agora é exatamente a contrária, como sabe, eu a digitalização dos serviços. Eu sei, nós já tivemos uma reunião, depois da reunião que tivemos com o Secretário de Estado, já tivemos uma reunião com o grupo de trabalho que está, e temos-lo feito no sentido de os sensibilizar para este tipo, para o nosso conhecimento. Do que é que os empresários precisam? Do que nós achamos que deve... Porque assim, nós achamos que deve haver o que está a existir, sim senhora, é importante, sim senhora, que exista, do ponto de vista do digital, pronto, que não seja a questão do prima, telefona-se prima, não, que haja também o sobrinho e o tio do outro lado, mas que haja, neste caso, o contacto em que eu chego lá e voltamos novamente a Serpa, porque temos esta experiência em Serpa, com o nosso vice-presidente e com a autarquia de Serpa, que isto foi feito, não é? Em que, do contacto feito, conseguimos resolver alguns problemas de empresários que não tiveram que ir, por exemplo, a Beja, puderam resolver lá situações em que desenvolveram depois a sua própria atividade. Pronto. E este é um exemplo concreto, não é? Porque do IAPMEI existe uma coisa que se chama, como é que se chama, o balcão do empresário, não é assim, uma coisa, mas também um serviço que é um serviço, mas que existem 30 balcões a nível nacional. Mas tem aqui um handicap, que é, e nós tivemos reuniões com o IAPMEI e com algumas autarquias com quem temos protocolos e que até estavam disponíveis para avançarmos com isto, mas em que o IAPMEI coloca ou seja, o IAPMEI dá o know-how e a formação, e as autarquias dão o espaço e davam os equipamentos. E os meios humanos. Condição que é colocada. Os recursos humanos têm que ter formação superior. Ora, muitas das autarquias não conseguem abrir concurso para os seus próprios recursos humanos próprios, quanto mais estar agora a abrir concurso para um recurso humano de ensino superior para uma situação destas. Isto é logo um handicap. E nós já colocamos isto ao Governo, ou seja, aproveitemos o recurso humano que existe lá naquela autarquia, que pode servir perfeitamente para resolver esta situação. Isto, pronto, pode ser um avanço para quê? Para a desburocratização e para a simplificação da informação dos empresários, porque isto é fundamental. Ainda sobre o Banco de Fomento, teme que o financiamento do Banco de Fomento seja canalizado, mais uma vez, apenas ou com prioridade para as grandes empresas? Não tenho dúvida que é. Não tenho dúvida. Ou seja, e os dados vão sempre indicando para onde é que vão. Ou seja, sobre isso não tenho... Há uma discriminação. Há discriminação. Isso aí não tem... Ou seja, sobre esses dados, sobre os dados dos apoios financeiros, sobre as candidaturas, os dados vão sempre canalizados, vão sempre no sentido destes setores, dos grandes grupos económicos e não na totalidade, atenção, mas são sempre, ou seja, privilegiam um setor muito de um grande grupo com empresas com uma estrutura do ponto de vista bastante bem
posicionada de forma completamente diferente de uma micro ou de uma pequena empresa. Estávamos a falar de digitalização. Pergunto-lhe se a inteligência artificial, se as micro e pequenas empresas estão preparadas para a chegada e a utilização da inteligência artificial e o impacto que poderá ter até a nível de gestão das próprias empresas. Eu acho que podem ter. Consigamos nós sensibilizar esses empresários. Agora é assim, nós não temos dúvidas, não tenho dúvidas nenhumas que jovens empresários, tudo isso, um jovem empresário mexe perfeitamente em tudo o que é as novas tecnologias, o IA, tudo isso é facílimo. Um empresário com alguma idade, quando eu digo alguma idade, é uma idade, não o faz. E já está a ser equacionado por este tecido empresarial a expectativa de redução de postos de trabalho com a introdução das novas tecnologias? E o impacto que isso terá? Se calhar não sei, sabe-se, às vezes, em alguns casos, se calhar retraem-se um pouco. Eu vou-lhe dar um exemplo, isto é um exemplo concreto. Eu falei ontem à noite, estava a falar com o presidente de uma das nossas associadas, a Associação dos Feirantes de Mercados da Região Norte, e estava a falar sobre isso, estávamos a falar mesmo sobre isso, sobre esta questão do aparecimento de grandes superfícies no Norte, e o impacto que isto tem depois nas feiras. Estou a falar de coisas muito concretas, de mercados, o impacto que isto tem. E o que leva, por exemplo, o aparecimento agora de grandes superfícies, em que depois vêm os espanhóis, que estão a hora e meia de Porto, Espinho, que vêm ali. E depois estávamos a falar acerca também do que é dos filhos dos feirantes. Ele dava-me o exemplo da filha de um associado que começou na altura do Covid a vender malas online e que hoje já tem uma loja, tem um armazém, tem 9 trabalhadores. Ou seja, da feira passou para as redes sociais. O pai continua, mas ela já continua nas redes. Ou seja, isto evoluiu. Isto tem esta evolução. Agora, até onde é que isto vai? Temos que ver o que é que isto pode dar e o que é que daí advirá. Porque, vamos lá ver, são setores. Agora, não há inteligência artificial nos cabeleireiros, não haverá, ou seja... Ainda? Não, aparecem alguns anúncios em que aparecemos a pôr a cabeça dentro de uma máquina e já aparece com o corte de cabelo feito ou com o cabelo penteado. Sabemos o que é que eles vão inventar. Mas isso é uma situação diferente, não é? Mas são situações que temos que ter em conta, ou seja... também... Mas há cada vez mais máquinas a substituir operários em chão de fábrica. Claro que há, mas é preciso ver que também continuamos a ter depois, nos serviços, Mas mesmo nos serviços há muitas tarefas que já são facilitadas. Continuamos a ter e é preciso ter em conta os dados que nós temos. Acha que os trabalhadores ainda não estão, e estes pequenos empresários ainda não estão a pensar nisso? Basta ver os dados que temos do INE de 2023, em termos da área dos serviços, é um peso significativo das empresas de serviços que temos a nível nacional, e isto não é assim, não há essa alteração tão significativa. Não, nós não estamos a dizer que há, nós estamos a dizer que vai haver. É muito provável, mas não é num curto espaço de tempo. E acha que ainda não há esse receio no tecido empresarial? Mas lá está, nós temos que nos ir adaptando. Agora, temos que salvaguardar tudo, ou seja, isto não é tudo, ou seja, a máquina não substitui o homem em tudo e vai ter que haver aqui, em cada um dos setores, vai ter que haver essa adaptabilidade. Uma fase de transição, é isso? Claro que vai ter que haver. Uhum. Em relação à sustentabilidade ambiental e a transição energética, que tendem a implicar custos adicionais a estas empresas, como é que vê o desafio de compatibilizar estas exigências ambientais com a realidade financeira destas empresas? Olha, nós temos isso em cima da mesa. Nós estamos neste momento num projeto europeu que se chama o Green Setup, um projeto que envolve associações empresariais e associações sindicais, que tem esse estamos com isso a discutir. É um projeto que começou a dar agora os primeiros passos, e que vai durar cerca de 18 meses,
e que tem esse princípio, é liderado por uma estrutura sindical portuguesa, da qual nós, portugueses, é a FICA Metal e a CPPME, mas tem uma confederação búlgara, Chipre, Montenegro, Países Baixos, em que vamos trabalhar durante 18 meses em torno disso, para ver a implicação que tem não só nas empresas, mas também a nível dos trabalhadores, para que é uma preocupação que temos que ter. Estamos quase no final do nosso tempo. Qual é a estratégia da Confederação para os próximos anos? Tem um mandato até 2027. Quais são as prioridades? É assim, nós completamos, como eu disse há pouco, completamos 40 anos. Estamos agora a meio do mandato, deste mandato. As prioridades, e iremos amanhã, estamos neste momento na discussão do plano de atividades para o próximo ano, mas as prioridades deste mandato é para o reforço da atividade da Confederação, o procurar atingir um maior número de associações e aprofundar o reforço do nosso trabalho junto das micro e pequenas empresas. É um trabalho difícil, nós estamos conscientes desta dificuldade, não é um trabalho fácil, tendo em conta a situação económica e social que se vive, mas que pensamos que é necessário fazê-lo, ir junto das associações, junto das empresas, não só cá no continente, mas também na Madeira e nos Açores, onde nós temos estado a fazer esse trabalho, e que é preciso trabalhar, lá está, discutindo as questões das novas tecnologias, discutindo as questões da formação em termos não só dos empresários, mas também dos próprios trabalhadores. São questões que estão em cima da mesa e que nós temos que é numa preocupação da parte desta direção, e que tudo faremos junto com... Tentamos também aqui, com as autarquias locais com quem nós temos um trabalho bastante grande, porque na realidade põe-se grandes desafios nos próximos anos. Nós tivemos, dar nota disto, este ano, realizamos uma conferência em Grândola, que envolveu os municípios do litoral alentejano, ou seja, nós temos ali, naquela zona, um desenvolvimento muito grande, e vai ser o maior investimento na área industrial nos próximos anos, e que é importante olharmos para esta região com olhos de ver e com o apoio que é necessário dar às empresas e às populações e aos trabalhadores daquela zona, e que é preciso. E também é uma outra situação que nós não referimos aqui, que nós estamos muito preocupados e que temos que trabalhar, que é no âmbito do transfronteiriço. Ou seja, nós temos que trabalhar, porque os espanhóis nisto dão-nos cartas, fazem e avançam para projetos todos os dias. Eles estão-nos a telefonar se nós não queremos avançar connosco com projetos. Concorrência. Perfeitamente, ou seja, eles estão sempre a querer, nós vamos avançar com um projeto, porque se eles de um dia para o outro avançam com um projeto e nós não conseguimos, não temos capacidade, porque para eles é muito mais fácil, avançam, como eu costumo dizer, 3 × 9, 27, e toca a andar, e connosco, nós já temos aqui uma coisa, a gente avança, não sei o quê, está bem, mas isto não é assim, nós não funcionamos desta forma, pois, mas temos aqui... Pronto, burocracia, e da nossa parte em Portugal é completamente diferente, e mesmo nesta discussão que já tivemos com o Governo, ou seja, dizem-nos que é muito mais, eles têm uma outra postura completamente diferente, e que é preciso nós termos aqui e ter alguma atenção. Uma última questão, que conselho é que daria um jovem empresário ou empreendedor que queira lançar uma pequena, média empresa em Portugal? Olha, o conselho que lhe dava foi aquele que nós demos num projeto que tivemos, que se chamava Porta 20, e em que tivemos cerca de 600 participantes nos diversos webinars, e que depois a maioria deles, quando acabaram esses webinars, diziam: nós já participámos em muitas ações de formação, mas nunca tivemos ações destas em que saíssemos daqui tão esclarecidos, que é assim: antes de avançarem para o que quer que seja na criação de uma empresa, esclareçam-se bem nos passos, porque assim, é muito fácil criarmos empresa, apesar de esta história da empresa na hora agora levar quase um ano para se criar, mas é assim, é preciso sabermos bem, termos conscientes daquilo que vamos fazer, não termos receio de avançar, mas sabermos e estarmos muito convictos de que a criação da empresa, sabermos o que é que vamos fazer, como vamos fazer e qual é o objetivo que vamos fazer, para que não chegarmos, não criarmos a empresa, como eu costumava dizer, criar a empresa é fácil,
com 1 euro a gente cria a empresa, mas a seguir os custos já são negativos na própria empresa. Manter a empresa é que é difícil. Mesmo a fechar, e porque estamos na altura do Natal, a Confederação colocou a questão do bacalhau, que está a chegar ou que deverá chegar a Portugal muito mais caro, porque afinal não vem da Noruega, mas da Rússia. Como é que está essa situação? Tem desenvolvimentos? Bem, aquilo que nós temos assistido ultimamente é nas notícias, que o bacalhau, e estamos na época de Natal, e todos nós consumimos bacalhau na realidade, ou seja, é o nosso prato favorito de qualquer português em qualquer parte do mundo. A verdade é que o bacalhau está muito mais caro, e isso deve-se também porque na realidade as sanções económicas à Rússia levaram a que fez disparar o custo do preço do bacalhau em mais de 50%. A União Europeia introduziu, a partir de 1 de janeiro de 2024, tarifas de 12% à importação do bacalhau congelado russo e excluiu, a partir de 21 de maio deste ano, a importação e comercialização de todo e qualquer produto dos 2 maiores armadores daquele país, levando a que penalizou desta forma a esmagadora maioria das empresas de transformação do fiel amigo em Portugal. E isto levou a que nós tivéssemos solicitado aos seus Secretários de Estado das Pescas e do Mar uma reunião em que lhes pusemos esta situação, alertando para o facto de que, na realidade, isto iria penalizar milhares e milhares de famílias e não só, ou seja, também o próprio mercado da saudade, que está por todo o mundo, ou seja, onde há um português, há um consumidor de bacalhau e que, na realidade, esta situação está a preocupar-nos. Nós, até ao momento, não temos resposta da parte do seu Secretário de Estado, ou seja, do Governo. Ele prontificou-se a que iria levar isto a Conselho de Ministros e, nomeadamente, à União Europeia, mas não temos resposta e aquilo que nós temos assistido é que, na realidade, o preço do bacalhau disparou enormemente e estamos bastante preocupados com esta situação. E esta é daquelas, como eu há pouco dizia, mais uma daquelas situações que a CPPME se preocupa e que levantou junto do Governo, porque, na realidade, não é só os consumidores, mas também os próprios empresários que estão em causa neste momento. Não vai haver falta de bacalhau? Vai estar bastante mais caro. Vai estar muito mais caro. Essa é que é a realidade que está. Porque, na realidade, ou seja, não é que não vai haver falta de bacalhau. Ou seja, os noruegueses é que vão e estão a beneficiar com toda esta situação que se está a verificar. A Noruega, que, pelos vistos, não tem falta de bacalhau. Não tem de modo algum, ou seja, tem até muito bacalhau, mas todos nós julgávamos que o bacalhau que viesse da Noruega, não, eles compram-nos ao russo e vendem-nos a nós. Mas pronto, mas esta é que é a situação que nós vivemos e que, na realidade, quem fica penalizado é o consumidor e os empresários portugueses. Contrariamente àquilo que muitos empresários aí também, um grupo minoritário pensa que... Qual é que seria a solução, a seu ver? Não, a situação é nós podermos, junto à União Europeia, chamarmos a... Ou seja, esta é daquelas situações, iguais a muitas outras que existem, é o governo português, junto às instituições europeias, bater o pé e dizer, meus amigos, por quem é que consome bacalhau? Não são os espanhóis, somos nós, os franceses, são os portugueses. Dizer, isso significaria aliviar as sanções à Rússia? Mas é uma situação concreta relativamente àquilo que nos diz respeito a nós enquanto país soberano que somos Portugal. E num produto que nos diz respeito a nós, que é, no caso concreto, o bacalhau, que nós somos um dos grandes consumidores a nível mundial. Como é hábito, fechamos com um tema musical escolhido pelo nosso convidado. Pode dizer-nos que música escolheu e porquê? Escolhi Os Verdes Anos do Carlos Paredes, por uma razão muito simples. Estamos no centenário do nascimento de Carlos Paredes, que foi um dos grandes vultos da cultura portuguesa do século XX. E daí esta minha escolha para encerramento deste nosso diálogo e para o qual eu agradeço o vosso convite. Muito bem. A escolha musical de Jorge Pisco, convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista que contou com o apoio técnico de Beatriz Garcia, a sonoplastia de João Campelo e a imagem de Ricardo Fortunato. Até para a semana.